Olá, meus amados e queridos irmãos, queridos radiovintes, pessoas também que acompanham esse programa pelas redes sociais. Paz e bênção para todos vocês. Que Deus abençoe e que, na sua bondade, o Senhor derrame sobre nós graças abundantes, pois o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Estamos na 18ª semana do tempo comum e celebramos hoje a memória de São Sisto II, Papa e companheiros mártires. São Caetano, presbítero. Ouçamos o Evangelho que está em Mateus 14, de 13 a 21. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos no Evangelho esse momento onde Jesus, no Evangelho de São Mateus, ele faz a multiplicação dos pães. E ao saber da morte de João Batista, ele vai para um lugar deserto e afastado. O povo o procura, tem sede e fome. Não somente fome de pão material, mas fome também de ouvir a palavra de Deus. E ao ver aquela multidão, Jesus sente compaixão e cura os doentes. Aquela multidão fica com ele o dia todo, ouvindo sua palavra de vida. Ao entardecer, os discípulos pedem a Jesus que despeça a multidão para que possa ir à cidade comprar comida. E naquele momento Jesus os desafia. Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. E para os discípulos, isto é impossível. Só temos 5 pães e 2 peixes. E aproveitando do momento, Jesus vai dar-lhes algumas lições. Vai ensinar-lhes que tudo que possuímos é dom e que deve ser agradecido a Deus. Os dons de Deus são para ser partilhados, colocados ao serviço dos irmãos. E é este processo libertador que conduz o ser humano a sair do egoísmo ao amor, a fazer um caminho. É esse o caminho de conversão. Esse é o caminho que Jesus nos convida para segui-lo. É um processo que, no encontro com o Senhor, na escuta da palavra do Senhor, desencadeia dentro de nós um processo de libertação do egoísmo a caminho do amor. E os discípulos
querem lavar as mãos face àquela situação de necessidade em que a multidão se encontra. Nosso Senhor ensina que todos nós temos uma responsabilidade, irmãos, inalienável, em face do desafio que o mundo dos pobres todos os dias grita. E diante do apelo dos pobres, os discípulos têm que aprender a partilhar. A nossa responsabilidade de seguidores de Jesus compromete-nos com a fome do mundo. Nenhum cristão pode dizer que não tem culpa pelo fato de uma grande porcentagem da humanidade ser obrigada a viver com tão pouco. Com pouco, tão pouco, que nem sequer dá para a sua subsistência. Nós vemos, enquanto se gastam extravagâncias com armas e os recursos que deveriam ser destinados à saúde, à educação, à construção de redes de saneamento básico, habitação, às vezes esse dinheiro é desviado, outra hora é colocado no bolso de quem já tem tanto. E nenhum cristão pode dormir tranquilo enquanto tantos irmãos e irmãs nossas, depois de uma vida de trabalho, recebem pensões miseráveis que mal dão para pagar os medicamentos, enquanto nós vamos vendo quantias exorbitantes em obras, às vezes de fachada, que só serve para satisfazer o ego dos donos do mundo. E não estou falando só de uma realidade do Brasil, aonde tem o egoísmo, ali mora a desigualdade. Nós temos responsabilidades na forma como o mundo se constrói. Jesus e seu projeto nos desafiam, e é preciso criar consciência de que os bens criados por Deus pertencem a todos os homens e mulheres, e não a um grupo restrito de privilegiados. Não faltam alimentos no mundo, assim como não falta dinheiro, não faltam meios. Agora, não é dinheiro que falta. O que falta é vontade de trabalhar em favor da intensa maioria que sofre e passam necessidades básicas. O problema tem solução. E o que falta é conversão, abrir as mãos e colocar-se a serviço. O problema do mundo não se resolve recorrendo a programas de assistência social somente, mas recorrendo a uma verdadeira revolução de mentalidades e que leve os seres humanos a interiorizar a lógica da partilha, mas da partilha que nasce do amor, aquele amor que Cristo nos ensinou. Os bens que Deus colocou à disposição dos seus filhos não podem ser propriedade somente de alguns. Os bens da terra pertencem a todos, os homens e mulheres, e deve ser postos a serviço de todos. É que preciso quebrar essa lógica do egoísta, do lucro, do desperdício e substituí-la pela lógica do dom e da partilha. Que Deus nos ajude, irmãos, que possamos passar ou sair da escravidão do egoísmo e alcançar a liberdade do amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.